Boa tarde a todos. Vamos chegando. Vou tirar isso aqui do meu olho. Aí, aqui, quietinho. Aí, melhorou. Opa, já chegou na hora, hein, Luciano? Tudo bom? Eita, já comecei chutando as coisas aqui, ó. Oi, Estelinha. Johnny. Tudo bem, meu povo? E minha pova? Hoje vai ser aquele test drive, hein? Vamos usar as 4 opções, né? Vamos ver, chamar os 3, né? Para ficar aqui junto ao mesmo tempo, vamos ver como que vai funcionar. É, o Docinho chegou. Ele mudou, agora ele canta aquela do ETzinho, sabe? Cheguei, 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 cheguei. Ai, ai. E ó, pra variar, do lado de cá, viu? Na Cidade Jardim, Adriano, tô morrendo de frio. Só pra variar, só pra variar. Ai, nem me fala, Johnny. Arruma uma pra nós, vai, please. Tô precisando fazer algum experimento diferente. Vamos brincar? Vamos fazer alguma coisa em conjunto, hein? Você topa? Botar o Adriano lá e eu e a gente fazer alguma coisa pros meninos? Vamos? Obviamente, com todas as restrições de segurança, né? Que eu sei que o Sesc toma todas. Viu aí, Adriano? Se prepara psicologicamente que nós vamos fazer alguma coisa aí. E aí, a gente espera mais? A gente já começa? O que a gente faz? Olha só quem chegou, aniversariante do dia! Oi, Danusa! Não deu tempo de mandar os parabéns lá ainda pra você, minha amiga, mas ó, muitas felicidades, viu? De coração. De coração mesmo. Experiência braba, tá bom, vou pensar, ô Johnny. A gente matuta junto. Viva! Maravilha! Deixa eu ver aqui, vou começar a chamar meu povo, porque são tudo meio malucos, vocês sabem, né? Vou colocando um por um aqui. Vida longa e próspera, Danusa. E vacina, amém. Vamos lá, meninos, aceitem aí. Vamos ver como que vai funcionar. Oi, oi. Olá, olá. Acho que meu áudio tá baixinho aqui. Deixa eu aumentar vocês, senão eu não ouço. Aí. Ele soltou o cabelo. Tá aqui. Cadê o Bruno? Bruno. Quando que o Bruno Bruno, aparece meu no horário? filho, cadê tu? Hã? Quando é que o Bruno vai chegar no horário para alguma coisa? É, eu não vou falar. Oi, Alana! Um O beijo para a Lino Musa. chegou. Café, viu, Yuri? Café, Yuri. Sim, Isso, ó, aqui é café, é água. sei, É água, ó. sei. Uhum. Dovideo. É É água. Você tá fazendo chá, que eu Nossa, a sei. minha ficou lá Ô, você atrás, sabia que peraí. aqui dá para colocar os efeitos? Espera aí. Dá, Dá. né? Espera Não, aí. Bruno, não tá. Você tem que aceitar, meu filho. Nhé, 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 Ah, nhé, nhé. não, isso não! Deixa eu mandar aqui pro Bruno de novo, porque o Bruno não vem, né, Bruno? Venha, aceite, meu querido. Isabela, só a máfia reunida hoje, viu? Será que só eu que não arrumei suporte pro celular? Então, você fica sacudindo a gente, né? Toda Ah, vez.
Eu tenho os Venha, poderes dos, Bruno! Cadê eu tenho os tu? poderes dos Legos. Poder dos Legos. Hum, se fosse Faz o você começar. contrário então, Bruno. Pede para entrar que eu te adiciono aqui. Agora é o seguinte, eu coloquei o efeito, mas não sei tirar, viu? Só para constar nos autos do processo aí. O Bruno entrou Aê! pelo celular, Aleluia, meu pelo amigo! computador, pelo computador, porque meu celular é ruim. Ah, dá para entrar pelo computador? Dá? Eu tô tentando, mas aqui eu tô pelo celular. Só que não tem qualidade, né? Eu acho que pelo computador não tem como. Não tem como? Tem? Então vai Tem assim Tem Deve não. mesmo. como ser. assistir. Tem como É porque o assistir. meu Agora, para celular jogar, eu tá acho. muito ruim, meu celular. Não, nunca foi bom, Bruno. Você tá falando que tá ruim. Não, eu tô A no gente está te celular. vendo bem, Bruno. A gente está te vendo bem. Dá para enxergar tranquilo. Pode ficar de boa aí. Tem como me tirar do Sejam lado do, todos, tem como me tirar do então, lado do Bruno e me colocar do muito lado do Yuri? bem-vindos. Viu? Ó o Yuri, olha os fantasmas passando atrás dele. Olha uma penada. Mentira, é só para mostrar os cachos, né? Até Então, pior. gente, todos muito bem-vindos, tá? Para a nossa estreia aqui, justamente o quarteto, né? Para quem não sabe, nós somos os tetravalentes da ciência, a máfia reunida da ciência do CPMG Ayrton Senna, né? E adjacências. E, e adjacências. Não, mas é porque é o local onde nós estamos os quatro ao mesmo tempo, né? Por isso eu tô falando É. que é a máfia reunida. E bom, hoje a gente quer conversar um pouquinho, né? Discutir um pouquinho e conversar com vocês que estão acompanhando aí. Então, vocês podem mandar pergunta, tá? O ideal é vocês mandarem Pix a pergunta na também. caixinha de pergunta para não correr o risco de perder pelos comentários aí se passar muito rápido, tá? Ô, Stephanie, valeu. Você mandar Pix para mandar Pix. É, manda Pix? Não, pode. A gente redireciona tudo pro Brainer, pode ser? É. Se for pro meu Pix, você sabe. Não manda no dele, não. Ai, ai. Então, assim, por mais que nós sejamos extremamente colados, né, um no outro, a gente, na verdade, assim, acho que além da sala de aula, nós somos amigos, nós somos irmãos, né, podemos dizer assim, porque a gente convive, compartilha tanta coisa juntos, né, das nossas dificuldades, das nossas famílias, do nosso dia a dia normal, dia a dia de aprendizado, dia a dia de sala de aula. Mas o que vocês não sabem é que por mais que a gente tenha um monte de coisa em comum, a gente tem muito mais coisa diferente entre a gente, né, do que comum. E eu acho que é isso que, bom, eu penso que é isso que nos une mais, né, as diferenças que fazem com que a gente cresça cada vez mais, sempre assim, um aprendendo com o outro, um colaborando com o outro, e o Bruno aparatou. O Bruno girou Meu a... celular, tô falando, meu celular tá doido. Tem vida própria. Você foi clicar em alguma coisa, você virou a Meu celular câmera tá aí, doido, ó. ele não volta normal. Ei, ó, não volta. Tá Porque o Bruno travado. plantou uma papoula lá que o Yuri passou para ele. Tá denegrindo a sua Tá imagem aqui travadíssimo aqui, peraí. publicamente. Olha isso. Olha isso. Tem um cantinho aí, o Bruno. É porque Bom, tá deve estar travado, embaixo eu aí. sei no cantinho, eu tô tentando clicar aqui, mas é que meu celular tá bugado. Vou sair, peraí. Vai pra frente do espelho. Falando, na frente do espelho. O bicho é bizonho. Mas continua, Thais. Daqui a pouco ele entra. Chama de novo ele aí. Então, aí a ideia é que cada um de vocês possam falar um pouquinho, né, para a galera que está aqui, mesmo aqueles que já foram nossos alunos, né, no colégio, mas às vezes, quando a gente é aluno, a gente tem tão pouca maturidade ainda para entender o processo educativo de uma maneira geral, né? Então eu queria que cada um de vocês, na ordem que vocês julgarem aí, fala, turma do céu. O que é? Ai, ai.
falasse um pouquinho da sua linha, né, de trabalho. Não vou falar sua linha de pesquisa necessariamente, aí você compete mais ao Yuri, né, mas da linha de trabalho de cada um, o que vocês têm... o que vocês têm mais hábito de fazer em sala de aula? E mais para frente a gente coloca um pouquinho de dicas também, né? Para a galera que está toda em reamp, como nós. Dicas de coisas que a gente usa, especificamente de cada área, porque, olha, gente, para quem não conhece, aqui tem químico, físico, biólogo e matemático, né? Aliás, vamos ver se o matemático vem novamente. Nosso matemático. Vamos lá, Bruno, tenta de novo aí. Enquanto o Bruno vem, quem começa? Para o ímpar aí. O Adriano começa. Sempre sou eu, né? Tá certo. Eu tô debaixo da Thaís do lado do Bruno. É ordem alfabética. Ordem analfabética? Ué, Thaís, eu tenho uma formação prática, né? Eu tenho uma formação de acreditar que não dá para ensinar se não corresponder com aquilo da realidade. E a realidade está ligada ao que qualquer um de nós ou qualquer estudante vive. Então, explicar um exercício ou um conteúdo, para mim, se ele não estiver ligado àquilo que eles vivem, eu não consigo ver solução para isso, eu não consigo ver aplicação para isso. Se o Leonardo Dantas estiver aí, eu vou utilizar uma frase do Dantas. Eu acho que ele não entrou ainda. Pois é, e você conheceu essa professora, saudosa professora Lídia? Você trabalhou com ela um tempo lá conosco, né? Uhum. E eu, no Cresciem, com o Leonardo, a gente desenvolvia atividades lúdicas para a sala de aula, enfim. E ele falou para ela o seguinte, eu não esqueço. Falou, professora, eu não consigo ir para a sala de aula com mãos vazias. E aquilo me marcou. Mãos vazias nem sempre é levar alguma coisa. Levar algo físico. Concreto. Mãos vazias é levar o conteúdo sem aplicação. Isso é mãos vazias. É levar o conteúdo sem contextualizar. Eu já estou um tempo aí no terceiro ano, né? E no terceiro ano é uma pegada... Aí cabe no que você falou, né? Cada um aqui vê de uma forma diferente, mas no final a gente junta os pedaços, né? Junta o que é melhor de cada um e tenta chegar no consenso. Eu não consigo ver o terceiro ano sem aplicar eles no que eles têm, que é o final ali do processo. Então, para mim, é fazer com que eles entendam e tornar aquele momento mais agradável, que nem sempre dá. Nem sempre. Tem conteúdos que a gente não consegue. Certo? E fora da minha aula de física, eu tenho uma pegada prática porque eu trabalho com robótica educacional aí tem 20 anos. E também não consigo ensinar robótica educacional sem aplicar. Não é robô. É para entender física, é para entender química, é para entender matemática, é para entender biologia. Enfim, é para facilitar o ensino. Eu costumo brincar com o Yuri, né? Eu falei, o Yuri é o homem da pesquisa, que está aqui em cima, não sei o quê, lá, lá. Eu sou mais do ver acontecer, do fazer, do observar. Observa, vamos ver. Eu não costumo muito ficar com esse blá 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 que não é blá 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 no final das contas, né? Que seria o correto, para chegar numa resposta. E eu me vejo como facilitador. Eu tento facilitar o aprendizado do menino. De repente, você está explicando um conteúdo e você sabe que se minimizar o conteúdo, você está tirando características dele. Sim. Minimizar, que eu falo, é retirar pontos, é retirar trechos, né? Mas, de nada adianta eu continuar com aquilo se eu sei que ele não está entendendo. Entendeu? Aquele esquema de mnemônica, de brincar com música, que o colega nosso faz muito bem aí, que é o lindo, maravilhoso Ítalo Guedes. Você está por aí, Ítalo? Se o Ítalo estiver aí. Que ele faz muito bem isso. Mas porque tem que ter uma relação com o conteúdo, né? Você simplesmente pegar e jogar a música e tal. Eu sei. Não é. Qual é a finalidade, né? Não é simplesmente chegar e falar o Léo, né? Chegar assim e entregar as coisas. Não. Se relaciona. Isso. Essas mnemônicas, para alguns dão certo, para outros não. Eu já dei aula em muitos cursinhos aí. Alguns cursinhos, por exemplo, não dá certo. Tem uma galera que não curte.
A galera lá tá focada em outra vibe. Se você não subir o sarrafo no conteúdo ali, você tá enrolado. Já outros lugares, minha querida, se você não descer o sarrafo, não adianta. Então é entender o que está acontecendo na sala. É entender seu público. Tá aí. Nós dois também passamos aí pelo. Estamos no ensino superior, né? Lecionando. Muitas vezes a gente faz a mesma coisa que faz no médio no ensino superior e a mesma coisa que faz no ensino superior no médio. Eu não E vejo. às vezes aquilo que a gente faz no médio e faz lá no superior parece que rende mais ainda lá com eles, Sim. por mais que às vezes Aí, pensa que isso é coisa de criança e tal. Não, eles aproveitam mais. para encerrar aqui e não ficar muito longo, para dar espaço para o pessoal perguntar, e eu queria que o Bruno tá aqui do lado falasse, eu passei com isso com o Bruno em loco. O Bruno, a gente foi para um evento, os dois, dividiu a sala, nós tínhamos 600 professores. Dividiu em duas turmas, eu fiquei em uma, ele em outra, depois a gente alternou. E no meio do processo, a gente foi conversar com ele. Porque acho que era a primeira vez que o Bruno fazia aquilo e tal. Ele subiu o sarrafo para conversar com os professores. Ele botou lá em cima. Ele falava palavras que ninguém entendia. Não que ele está errado. Porque ele pensou, eu estou no meio de professores, então eu tenho que usar os verbetes, os blá blá blás da maneira correta. E era muito pelo contrário. Os professores queriam ouvir dele o como fazer. Existe ambiente, você pode entrar e falar direto, ó, faz assim, assim, assado e vai dar certo. Ou não. Existem outros não, que eles precisam saber de como você veio de A para chegar em B. Aí, o Bruno entrou depois, se você quiser explicar para ele o que ele tem que fazer agora, porque ele é meio lerdo, entendeu? Aí eu passo a palavra e fica guardando aqui. Mas ele estava ouvindo eu falar do outro lado, tá, Bruno? Será? Então vai lá, Bruno, sua vez, meu querido. Da sua linha de trabalho pro pessoal, entendeu? Você, Bruno. Desenrola. Ok. É live, meu ao nome vivo, é rápido. Estou vendo aqui muita gente que acompanhou a minha caminhada lá atrás. Eu vi o Jean entrando aqui, grandes amigos estão acompanhando aqui. E aí a situação é a seguinte, né? Eu entrei para a educação primeiro por vocação, né? Sempre tive boas notas, sempre primeiro de turma, e assim, eu poderia ter procurado outra carreira, mas eu quis ser professor. Eu acho que a primeira coisa, antes de começar a falar sobre currículo aqui, eu acho que é isso. E aí, dentro da educação, já fui fazendo as minhas escolhas enquanto pesquisador em matemática. Então, a primeira coisa era saber bastante o conteúdo. Então, antes de pensar em qualquer metodologia, o que eu me preocupei mesmo de coração foi em entender tudo que eu fosse ensinar. Primeiro, eu tinha que trazer para dentro, ensinar, vem do ensignare, trazer para dentro o significado. Muita coisa eu não consegui aprender, muita coisa eu não consegui ainda apreender, trazer para mim, uma das coisas que eu estou aprendendo com os meus colegas aqui do Tetravalentes é exatamente essa parte da pesquisa, com o concreto, do fazer acontecer, mesmo com poucos recursos, poucos materiais. O Adriano já faz isso há 20 anos, a Thaisa também, mas, pessoal, eles começaram bem novos, tá? Eles são bem precoces. Então, não fica pensando que eles estão aí... Eles estão há tempo, mas começaram bem mais cedo que a gente. Eles não são normais. Não, normal não. A parte mais tipo a escolha do curso. Quem é normal? Então, assim, eu estou bem abaixo da média nesses tratamentos, mas assim, eu tenho aprendido muito com cada um deles. Eu acho que foi bem claro o que a Thaís falou, sobre cada um ter uma forma. Então, é isso. Eu comecei primeiro querendo saber bastante matemática para poder traduzi-la, e depois, o meu segundo momento foi pegar esse conhecimento de matemática e tentar ver ele também em outras áreas. Então, antes de ficar essa discussão de BNCC e tudo mais, eu sempre fui muito preocupado em trazer nas minhas aulas atividades, mesmo em avaliações, que a gente pudesse ampliar
a discussão, falar de matemática para além da caixinha da matemática, de encontrar o valor do X, né? E tem sido essa minha caminhada. Eu tive a oportunidade de trabalhar na secretaria até recentemente, com currículo. Sou muito feliz por essa experiência. E agora, assim, a ideia é que nesse ano de 2021, que eu volto exclusivamente para a escola e que eu deixo o trabalho da secretaria, que eu não vou me delongar nele, né? Eu quero trazer o que eu aprendi, né, na escrita como redator, como formador, que eu aprendi nesse tempo trabalhando com currículo, para a sala de aula, e é isso. Eu quero participar do debate aqui e quero retomar minha caminhada acadêmica, que eu acabei interrompendo e não devo mais parar. Eu devo voltar e não mais parar, e até o fim da vida. Então é isso aí, galera. Ó, vocês estão vendo, ainda bem que tá ficando gravado isso aqui, vocês estão vendo, né? Que ele vai retomar e nós vamos pegar no pé dele, porque agora se ele largar, o bicho vai pegar. Eu vou pegar a gravação várias vezes, vou falar assim, ó, você falou que não ia, que você ia retomar e que não vai abandonar. Não mesmo. Anota, eu vou te cobrar isso. Para quem não sabe, gente, o Bruno, ele foi um dos redatores, né, da parte de matemática na BNCC, né, do Fundamental, né, Bruno? Isso. Então, assim, como eu disse para vocês, aqui a gente tem características diferentes de cada um, né? Agora vamos para o cara do laboratório aqui, o cara do microscópio. Quem dera, quem dera. Microman. Microman? Não, aí ficou paia. Muito Capitão Átomo. Vamos lá. Pessoal, boa tarde a todos e todas. Eu sou o professor Yuri. Faço também parte dos tetravalentes, né? Na parte de biologia. A Thaisa disse que eu sou biólogo, mas eu não sou biólogo, não. Eu sou professor de biologia. A minha formação, desde o início da graduação, sempre foi pensando o trabalho docente, né? Aí eu me formei em 2018, ingressei na pedagogia e no final de 2019 eu tomei posse no estado também como professor de biologia, onde eu conheci a Thaisa, o Bruno e o Adriano, né? E desde então tenho trabalhado com turmas da educação básica, do 6º ano, do fundamental até o 3º ano do ensino médio, e tem sido uma experiência muito desenvolvente, né? Muito bacana, tem contribuído muito na minha formação. E acho que a gente vai pautar um pouco e conversar algumas coisas hoje em relação a esse período de pandemia, como isso tem afetado o nosso trabalho, a nossa experiência enquanto professor. Isso. E aí a gente vai ver que tem algumas concepções que às vezes se aproximam mais, que às vezes se distanciam mais, mas que ainda faz com que a gente seja um grupo que deseja construir um bom trabalho a partir da nossa profissão, né? Acho que, ainda que tenham concepções um pouco diferentes, a gente quer ver a apropriação do conhecimento que a gente ensina, né? E aí o Adriano fica pegando no meu pé, né? Falando que eu sou um pouco acadêmico demais, às vezes, e que a gente tem que focar mais na prática. E a gente vai ver que tem alguns pontos de equilíbrio, de distanciamento disso, mas é um grupo e a gente vai se fortalecendo sempre que pode, né? Então, a Thaisa vai na gente, a gente vai na Thaisa, vai cada um no outro. Isso não tem conotação, né? Enfim, a gente vai todo mundo junto na formação para tentar se ajudar e se unir do ponto de vista enquanto professores, né? Vai dar tudo certo, gente. Comentário do Klebs aí. Que a gente conseguiu um horário na agenda do Bruno. Tá muito chique o Bruno aqui conosco hoje, muito chique. Pois é, coisa mais difícil da face da Terra a gente conseguir esse homem ocupado, gente. Nossa Senhora. Então, isso que o Yuri falou é fato, gente. A gente aprende dia a dia, um com o outro aqui, sabe? Justamente como o que eu falei para vocês no começo, através das nossas diferenças, né? Para os que me conhecem, sabem que eu sou totalmente do lúdico. E ao fazer o meu mestrado, né, nos comentários, assim, conversando, discutindo com o meu orientador e com o pessoal do grupo lá no laboratório, eu cheguei à conclusão que era um distúrbio. Trabalhar com o lúdico, para mim, é algo que veio meio como se fosse um distúrbio meu desde a minha infância. Como assim? Eu, Thaisa, necessito do concreto para que eu possa entender as coisas melhor. Né? Aí você pensa, poxa, mas você precisa do concreto para entender e escolhe justamente a química, que é uma ciência extremamente abstrata, né? E aí que tá. A minha tentativa em tudo aquilo que eu faço
é de tentar trazer para o concreto aquilo que está no mundo, no campo do abstrato para os meninos. Então, tudo que eu faço na parte do lúdico mesmo, seja jogos, seja a parte lá das histórias em quadrinhos, ou de um filme, ou qualquer coisa que eu trabalhe com os meus meninos, é na tentativa de meio que concretizar, né, essas ideias que ficam ali, no campo das ideias só, e que realmente me incomoda, né? Só que uma das coisas que é preocupante no lúdico, e o Yuri, a gente sempre questiona isso, é a questão eu tô com personificação na cabeça, mas não é isso. Oh, meu Deus, me ajuda aqui, Yuri. Me lembra a palavra, por favor. Quando a gente pega animismo. Você, por exemplo, eu quero falar sobre o modelo atômico. Aí eu preciso, como que eu vou concretizar um modelo que nem o cara que montou o modelo viu esse modelo, né? Aí a gente vai criar bolinhas e tal. Já me irrita as bolinhas que vêm nos livros, principalmente de ensino fundamental, que eu acho que já pode muito bem colocar lá o carbono, o oxigênio e tal, e não bolinhas, entendeu? Porque você força o menino a acreditar que é redondo. Ah, mas tem as leis que falam que tem que ser redondo e tal. Tá, mas a gente não viu ainda e não tem certeza. Porque, e se o meu aluno quiser imaginar um átomo retangular, triangular, ele não tem o direito de ter essa imagem na cabeça dele, né? Por quê? Eu me lembro, cara, eu olho para uma molécula de água, até hoje, me buga o cérebro, por conta da primeira vez que me apresentaram essa molécula desenhada no quadro. Foi lá, a bolona, esse aqui é o oxigênio, aqui em cima um hidrogênio e aqui em cima outro hidrogênio. Uma bola H2O? aqui, com duas H2O? pequenininhas aqui, E H2O Para mim, 51? que aquilo era H2O. Aquilo era E um Mickey. H2O 51? Cala a boca, palhaço. Aguardente. Tá entendendo? Eu olhava para aquilo, duas bolinhas miudinhas, com uma bola maior aqui embaixo, eu via o Mickey. Eu ficava, gente, mas ela tá falando que tem isso na água? A água tem isso na água ou a água é isso? E eu sempre fui muito Tomé mesmo, né, nesse ponto. Quero provar, ver para crer. Então, eu vou chegar em casa, a primeira coisa que eu ia fazer era encher o copo de água e ficar olhando para tentar achar aquelas bolinhas que ela falava que estava lá. Não, Thaisa, mas você não consegue enxergar isso ao olho nu e tal. Com muito custo, fiz meus pais comprarem aqueles microscópios que não servem para bosta nenhuma. Aqueles que você põe pilha e tal, que você não enxerga nada naquilo. Porque se eu não enxergava ao olho nu, eu provavelmente pelo microscópio eu conseguiria enxergar. E na minha fé, né, de criança, aquilo ali poderia me ajudar. Continuei sem ver nada. Então, às vezes eu acho, né, que eu fui pro lado da química meio de pirraça, porque desde o começo eu queria tentar enxergar alguma coisa e não conseguia enxergar. E muitas das vezes eu me percebo pensando dessa forma com os meus alunos hoje, entendeu? Eu fico, será que eles conseguem enxergar assim? Será que se eu desenhar desse jeito no quadro, ele vai enxergar de que forma essa molécula, sabe? E quando a gente teve que partir para o REAMP, isso me deixou mais bugada ainda. Porque a gente precisava adaptar tudo aquilo que a gente usa em sala. E todo mundo que está aí, que já foi aluno meu, sabe muito bem que eu falo muito na aula e escrevo muito pouco. Né? Quando a gente tem texto, quando a gente tem roteiro, alguma coisa no livro, eu falo, olha, destaca isso daqui, anota isso aqui do lado. E quase não escrevo. Então, assim, se eu não tenho um livro digital para poder projetar na sala e rabiscar o livro com o menino, ou um texto em PDF, eu tenho que montar o texto em PDF e colocar ali para ele. Eu tenho essa necessidade. Porque eu não tenho o hábito de ficar escrevendo no quadro. No máximo, eu coloco tópicos do que vai ser discutido ali na aula. Entendeu? A gente fica brigando, porque aí o Adriano faz aqueles quadros lindos, maravilhosos, tudo colorido, aquelas coisas, né? Isso que é massa. Fica mandando foto. Olha lá meu quadro bonito, não sei o quê. Então, assim, eu tive uma dificuldade inicial de adaptação, com medo desse animismo, como que eu ia mostrar isso para os meninos, principalmente ali nas nossas turmas de terceiro ano, porque eu trabalho com orgânica, como que eu vou mostrar essas ligações, como que eu vou fazer o menino entender quem está ligando, quem está desligando, qual a necessidade, qual a importância desses átomos na natureza para os seres vivos de maneira geral, né? Uma das minhas maiores dificuldades foi essa. Eu quero que vocês falem as de vocês também. E a outra, que ainda tem sido, eu não consegui me adaptar totalmente, é a questão do tempo. Me organizar dentro do tempo. E quando nós tivemos que, no particular, né,
voltar para os 30% presenciais, bagunçou mais ainda para mim, eu pessoalmente, me organizar dentro desse tempo. Porque aí no intervalo de um turno para outro, eu organizava o planejamento e tal, e agora no intervalo de um turno para o outro, eu estou deslocando no trânsito. Então, tem vezes que eu vou dormir muito tarde, ou tem vezes que eu durmo cedo demais, mas 3 horas da manhã eu já estou acordada no computador planejando coisa do outro dia. Eu tenho essa dificuldade ainda, né? Não sei vocês. Então, eu queria ouvir de vocês. Quais foram os principais problemas que vocês enfrentaram, se vocês conseguiram, né, solucionar isso daí, tá? Vontade aí. Ixi, ó, tá a briga lá. O quadro do Yuri é o melhor. Posso? Pode, Bruno. O quadro do Yuri Bruno é o único que não levantou a mão, eu falo, vai, Bruno. Vai, Adriano. O quadro do Yuri é aqueles negócios modernistas que ninguém entende. O quadro do Yuri é assim. Vamos lá. Primeiro, dificuldade. Eu vim anotando aqui, você falou adaptar, reamp, reorientar, dificuldade no reamp, né? Uhum. Mas, de cara, não foi tecnologia, no meu caso. Isso também não. Não foi tecnologia. Eu já utilizava, você também utiliza aí no Quimilocos há um bom tempo, já estou desde 2007 aí também com o Física é Massa no ar. Já foi blog, Blogspot, depois virou Webnote, hoje é Wix. Enfim, eu já tinha esse hábito. Eu já tinha um hábito de atividades online, que a gente chamava de... Me ajuda aí, Bruno. Chamava de atividade virtual, né? Já tinha esse hábito. Então, não foi entender a tecnologia e saber buscar recursos. A minha maior dificuldade foi: será que estão me ouvindo? Será que eu estou conseguindo fazer aquilo que eu sempre dei conta de maneira satisfatória? Que é uma coisa que eu não deveria ter, porque não é culpa nossa, né? Tá em casa. Não é culpa de ninguém. Tanto é que vocês estão vendo aqui, né? O pessoal que está assistindo aí, que me acompanha pelo Instagram, me acompanha pelo YouTube, eu tenho um fundo azul, eu vim modificando essas coisas para melhorar a aula, não é isso. Minha dificuldade era, quando você está na sala, você fala, você vê que não atingiu a galera. Na hora você fala, né? Deu ruim. Aí você busca outro, você olha para aquele menino, para aquela menina que está no canto, acuado. Você busca ele, no meu caso, eu sou de brincar muito, né? Eu busco ele de alguma forma, e eu ficava, e agora no online, como é que eu faço? Porque não adianta, gente, ó. Não adianta chamar, não. Não adianta ficar chamando, não. Ei, eu já botei umas velas aqui do lado, mas também não tá resolvendo mais, não. Beltrano, não. Então a dificuldade maior foi essa. E com o tempo a gente foi acostumando. Foi encontrando um recurso aqui, outro recurso ali, tentando adaptar esse meio. Eu acho que no primeiro semestre do ano passado, a gente conseguiu, porque estavam os três juntos no mesmo dia, né? Eu, você e Yuri. Nós dávamos aula no mesmo dia. E eu estou falando do primeiro semestre do ano passado, é o primeiro semestre da pandemia. Sim. Em que a gente, por conta, utilizou o mesmo Zoom e um passava pela aula do outro, aquilo diminuiu um pouco o sofrimento. Mas eu acho que o principal é saber, será que eu estou sendo ouvido? Será que está fazendo sentido o que eu estou falando? E quando eu fui explicar, o ano passado, eletromagnetismo, aí piorou mais ainda. Porque é uma matéria abstrata, em que você usa muito recurso visual para o aluno entender. E como é que você faz isso visual na câmera? Como é que você explica? Sabe? Você falou adaptar o conteúdo. Não, é como explicar esse conteúdo online, que é diferente de fazer a videoaula. Fazer uma videoaula é uma coisa. Eu falo como explicar isso ao vivo e online. Meu maior problema foi esse. Entendi. Yuri? Eu não sei se o Bruno quer falar primeiro. Yuri. Pode falar? Então, tem algumas considerações para a gente pensar, e eu concordo com o Adriano que a gente deve tomar cuidado em falar que o problema principal foi a tecnologia, né? Alguns discursos vão falar que depois desse período de pandemia, os professores e a educação não será a mesma. Eu concordo, mas a gente tem que pensar por quais motivos que ela não vai ser a mesma, né?
Se a gente falar que a educação não vai ser a mesma, porque os professores vão se apropriar das tecnologias e que isso vai fazer o ensino melhor, isso é uma mentira. A gente tem que tomar um pouco cuidado com isso. Por quê? A longo prazo, essa escola de hoje, ela continua reproduzindo as mesmas desigualdades, né? Quem não tinha acesso vai continuar não tendo acesso, quem não tinha como participar por algum déficit na sua trajetória escolar continua ainda marginalizado. Então, a desigualdade que historicamente a escola reproduziu, no período de pandemia, ficou ainda mais claro para a gente esse movimento de perceber, né? E, portanto, quando a gente coloca só na tecnologia ou só no que os alunos conseguiram entender desse movimento, talvez isso não seja suficiente, né? Então, eu concordo com os apontamentos dos colegas. Às vezes é difícil a gente estar sozinho aqui, né, na frente da câmera, lá, e aí os alunos às vezes não participam. Isso faz parte um pouco. E também é tão curioso porque a gente que passa por diferentes níveis de formação, a gente percebe algumas coisas interessantes. Por exemplo, eu dou aula do 6º ao 3º ano. No 6º ano, eu tenho 160 câmeras, literalmente, abertas. E todos eles abrindo o microfone. 60 áudios. E 60 áudios abertos. É uma loucura. Todo mundo falando junto ao mesmo tempo. É um trem que dói demais, né? E no 3º ano Mas é um é quase uma cenário necessidade da idade, né, deles também. Eu vou Eles querem, justamente. né, ser notados. É muito curioso. E no 3º ano, por exemplo, já eu tenho menor quantidade de participações desse tipo, né? Na graduação, com os colegas da pedagogia, eu percebo que também mantém a mesma lógica do 3º ano, de câmera desligada, microfone desligado. E aí, na pós-graduação, já tem mais câmera e um monte de gente falando e querendo falar, não dá tempo de todo mundo falar. Então, é muito curioso, né? E aí, pensando sobre isso, a resposta não está no domínio de tecnologia. Todos eles sabem ligar e desligar essas coisas. E se a gente pensa, primeiro, quem tem a condição de participar, né, de ter o material ou de não ter, mas pensar também como isso se relaciona, como a Thaisa disse, com o desenvolvimento psicológico, né, dessas pessoas. Então, qual que é o significado de participar de uma aula para uma criança, né, lá do 6º ano? Qual que é o significado de participar de uma aula para adolescente do 3º ano? Então, isso vão trazendo significados. E a gente está aqui, no nosso caso, a gente trabalha com essa modalidade, que é o ensino médio, mas a gente pode pensar também em outras modalidades, que é no caso da EJA, da educação infantil, da educação profissional e tecnológica. Então, esses outros ambientes também vão ter uma série de especificidades que só falar, as coisas melhoraram por causa da tecnologia, acaba não dando conta de ajudar a gente a pensar com isso, né? E o nosso trabalho não está exclusivamente nesse campo da forma, de como as aulas são organizadas, de pensar uma boa metodologia, de pensar um bom conteúdo. Nas nossas reuniões aqui do nosso grupo, eu, a Thaisa, eu, o Adriano e o Bruno, a gente sempre sofre porque quando a gente vê alguma nova forma de determinação e de organização do nosso trabalho, a gente sabe como aquilo determina ou aquilo impacta na aprendizagem dos nossos alunos. E isso dói muito, né? Quem dera a gente vivesse no mundo da lua, que só dar uma aula engraçadinha resolveria o problema, né? Seria bom demais. Quem dera eu fosse esse o problema. Mas não, o nosso foco aqui é que a gente consegue entender a educação numa totalidade, né? Numa dimensão mais ampla. E aí é um exercício muito bom de fazer coletivamente para a gente se organizar enquanto grupo, né? Porque se a gente deixa cair só no campo de como as aulas estão organizadas, é mais fácil das pessoas tomarem posição e determinarem o nosso trabalho, né? Se as pessoas determinam quais livros são utilizados, como essas aulas vão ser, quais conteúdos vão ser abordados, isso vai acabar que vai minando a nossa profissão e o potencial que ela tem de desenvolvimento, né? É muito louco a gente pensar sobre isso, mas tem que fazer isso, né, coletivamente. A autonomia do professor em sala de aula. Eu vou destacar 2 comentários aqui. O William estava falando que lá na terra dele, lá, que ele não é daqui de Goiânia, né? Que os alunos vivem com problema na câmera, principalmente se for dia de prova. Aqui, em uma das escolas que eu trabalho, eles têm que ficar com a câmera aberta. À medida que eles vão finalizando a prova, ele sinaliza, aí a gente confere no site e ele fecha a câmera, só assim. E o Vanderick, ou Wanderick, acho que é com... Fala Vanderick, seu colega meu de faculdade. Um abraço, Vanderick.
Ele está dizendo Vanderic, posso falar do aqui Vanderic que um pouco? manter o aluno ligado na aula deve ser o maior desafio, que ele vê isso pela filha dele. E eu concordo plenamente, gente. Tem que ter... eu acho que é por isso que aquele lance que você falou, Adriano, de nós três no ano passado, gente, os meninos ficavam com a gente praticamente das o quê? 7h30, 8 horas da manhã até meio-dia, né? Até meio-dia. Sem resmungar, sem reclamar. Por quê? Porque cada um dos três aqui tem uma forma de trabalhar diferente. Um vem, coloca uma música. A gente faz uma viradinha de intervalo de uma aula para outra, toca uma musiquinha daqui, sabe? O menino levanta, ele canta, ele tira foto. Ele pode, às vezes, não abrir a câmera pra gente, mas ele tá pegando tudo e depois você vai procurando nas próprias redes sociais dele, está lá os registros que ele participou da aula e isso é muito gostoso de ver, sabe? Aí vem e fala, não, agora senta que vai fazer tal e tal coisa. Então, assim, ficar sentado na mesma posição, a gente que é marmanjo não dá conta, não tem paciência, não consegue, começa a querer futricar no celular, começa a querer sair, andar, vou lá pegar uma comida, tá nem com fome, mas precisa mastigar alguma coisa, sabe? Imagina uma criança que, por natureza, já não dá para ficar parado, já não fica quieto, né? Então, é bem complicado, né? Oi, Adriano, você não vai deixar o Bruno falar, não, né? A Gabriela fez um comentário aí, e isso aí, Tô vendo aqui. A Gabriela, acho que é o último comentário, Gabriele Moraes. O fato de você não conhecer o isso, outro... mas isso a gente tá percebendo agora. Você, o ano passado nós demos aula 1 mês e pouco, não foi isso? Foi ali o finalzinho de janeiro, fevereiro, um pouquinho de março. Conhecemos os meninos do terceiro ano, demos algumas aulas, tivemos o contato físico com eles, né? Olho no olho. Sim. E aí fomos correando. Nós dois, esse ano, sobretudo, nós conhecemos os meninos online. Quem dá aula fundamental, as 4 séries, que está lá no 9º, no 7º, enfim, já tinha uma vivência. E o Vanderic fez um comentário ali, ele foi colega de faculdade, era o único que já era professor na época, e é o único que não é professor hoje, viu, Vanderic? Oh, meu Deus! Vanderic, você é famoso, hein, Vanderic? Um prazer conhecer ele. Ele dava aula no grandes colégios de Goiânia, foi referência para muitos de nós. E hoje seguiu outra carreira, enfim, é um grande amigo. Só para registrar aqui. Bruno? Eu acho que foi muito boas as colocações e também a interação do público. Eu acho que trouxeram bastantes pontos de atenção. Esse, em especial, eu não estava juntamente com os três. Eu no ano passado, reduzi minha carga horária e fui para o primeiro ano trabalhar com os meninos numa formação. E eu tive esse mesmo olhar, né, de que a gente teve até o mês de março, até a segunda semana de março, junto com os alunos e construímos alguns diálogos já possíveis, já havia uma organização usando recursos tecnológicos, então os alunos já haviam visto isso com as minhas aulas. Já tínhamos grupo de WhatsApp consolidado, foi fácil o Google Classroom, que a gente criou, canal no Telegram. Foi muito importante aquele início, né? E isso fez uma diferença em comparação com esse ano, até porque eu peguei uma outra turma, né? Agora a turma de terceira série, novamente, e eu não os conhecia previamente, mas foi tudo muito tranquilo por causa das experiências e das aprendizagens do ano anterior. E foi muito nisso que o Yuri disse. E também o Adriano já tinha salientado. A tecnologia não é o ponto-chave. É a questão do relacionamento. O Adriano tinha feito uma experiência em loco, numa cidade, agora não me lembro qual das cidades, é uma cidade pequena, da Camila, uma professora que eu conheci. Paraúna, isso. E aí, uma escola que, assim, sem nenhum recurso, sem ter possibilidades ali tecnológicas. O Adriano foi lá por um convite que ela me fez e eu não poderia ir, mas eu falei, olha, a pessoa ideal para poder estar com vocês e mostrar como é possível trabalhar ciência, iniciação científica, robótica, inclusive, mesmo sem ter todos os recursos, essa pessoa é o Adriano. Eu já trabalhava há 20 anos, já tinha feito todo um referencial e ela, inclusive, já tinha conhecido ele também em outras formações do tempo integral. O Adriano foi até lá e ele surpreendeu, porque além de
de possibilitar ali um diálogo, um relacionamento, que a escola e a comunidade se moveu a partir daquele encontro e começou a produzir coisas. O Adriano conheceu um daqueles alunos que estavam ali, né, na formação que ele deu, que tinha uma série de limitações, uma série de dificuldades, e de repente, com o trabalho que o Adriano desenvolveu, ele despontou. A atenção do Adriano, e inclusive a não saber que ele tinha aquelas limitações. O Adriano, depois que soube toda a condição, ele falou assim, nossa, mas ele era um aluno que mais se prontificou a fazer as atividades, ele ajudava os colegas. Peraí, então onde a escola precisa rever os seus conceitos? Ainda mais agora no período de pandemia. Perceber que realmente nós somos diversos. Nós temos inteligências múltiplas, temos situações culturais, biopsicomotoras que, sabe, as nossas experiências, o vocabulário que a gente teve acesso, tudo isso faz diferença ainda mais agora. Então, nunca precisou se estudar tanto para ser professor. Agora, não é só a formação inicial, mas a formação continuada. É isso que eu estava falando há pouco, da minha necessidade pessoal de voltar, de concluir a caminhada que eu iniciei no mestrado e continuar no doutorado, e fazer disso mais do que academia, mas fazer isso por realmente necessidade de fazer sentido, de professar. A gente fala de professor, né, mas é aquele que professa, aquele que acredita no que está fazendo. Todos são capazes de aprender. É fácil falar, mas você está disposto a descobrir as formas do seu aluno aprender? E eu estou falando isso com uma extrema dificuldade, porque na matemática, muitas vezes, eu me vejo assim, nossa, peraí, e aí o experimento? E agora? Né? Aí o Adriano fala, pois é, a matemática é sempre ferramenta, e acaba que fica mesmo como ferramenta, né, no ensino na escola. A gente não tem um experimento dentro da matemática. Né? Assim, nossa, tem alguns experimentos, mas fazem muito mais no ensino fundamental. Quando você vai fazer isso no ensino médio, uma dobradura, quando você vai brincar com um tangram, jogos matemáticos, nossa, é uma aula de jogo, então não vai para frente, porque a matemática do vestibular não tem nada a ver com isso. E o que está acontecendo com o vestibular agora? O que está acontecendo com a Olimpíada de Matemática? O que está acontecendo com essas avaliações? Mundo afora, estão se tornando avaliações que trabalham com simulação, com concreto, com o jogo, com a possibilidade de não ser aquela coisa objetiva, encontre o valor do X. Aquilo acabou. E a tecnologia possibilita agora a gente fazer manipulações, demonstrações, inferências, deduções, aí entra a BNCC, eu não quero ficar falando muito disso, eu estou me segurando aqui para não falar os termos e tal. Mas o que importa, né, é a gente olhar para a sala de aula e ver que ela é diversa. É ver que temos alunos que têm capacidades diferentes, que têm tempos diferentes, inclusive, para as aprendizagens, mas todos são capazes de aprender. E aí é o desafio. Onde a tecnologia ajuda? No que a tecnologia ajuda? Ela ajuda? Então vamos buscar esse recurso? Tem o PET, tem aplicativos que fazem interface, né, que é o Nearpod, por exemplo. Tem jogos que tem aplicativos que promovem quizzes, que se tornam um pouquinho menos entediantes do que aquela avaliação dura, né, de papel escrita, mas que permite de repente uma interação, como o Kahoot, como o quizzes, e tem outros. Mas a tecnologia vai funcionar? Só usar isso vai funcionar? Só dominar essas tecnologias? Só fazer grupos de estudos e disponibilizar conteúdos e formas? Não. A metodologia vai de acordo com esse relacionamento. Você acreditar que o seu aluno realmente é capaz e que realmente você tem que acreditar naquilo que você pratica, se é laboratório, beleza, se é o jogo, beleza. O importante é fazer acontecer. Eu acho que é isso, né? Professor agora tem que ser uma pessoa que acredita, mais do que fazer, mas acreditar. Eu concordo, e é o que eu estava falando aqui. Eu estava me segurando para poder fazer esse adendo que você fez das múltiplas inteligências, que é algo que eu estou pegando no pé, né, do nosso grupo desde o ano passado, né? Quieta, Adriana. A Natália já falou aí, ó, quieta. A Natália passa demais, valeu, Natália. Olha, amarra ele aí na cadeira, Natália.
se nós sabemos que existem várias formas de aprender, por que que a gente tem que insistir em ensinar sempre do mesmo jeito? A gente continua ensinando sempre da mesma forma, com um único foco, um único jeito de ensinar, eu vou continuar atingindo sempre aquela mesma parcela, né, dos meus alunos. E um grupo vai acabar sendo sempre excluído. Então, assim, quando eu falo atividades lúdicas, no meu caso, são tão diversificadas... Conversa com o Batman aqui, peraí. São tão diversificadas, né? Parte do concreto, mas eu tenho pessoas que são mais da parte de linguagem, da parte de, sabe, do contexto histórico de alguma coisa. Então, eu gosto de trabalhar com dar essas asas à imaginação, né? Para os meninos poderem criar histórias em cima do conteúdo, trabalhar a iniciação científica, trabalhar a metodologia científica a partir de criar histórias, aquilo ali, né? Trazer a ficção para a realidade, mostrar para eles que quanto tem de realidade naquilo que é posto para a gente através das várias facetas que a ficção nos é apresentada, né? E é algo que é tão gostoso, porque aquilo que o Adriano falou lá atrás, a gente está partindo da realidade do menino, sabe? E o maior cuidado é não fazer a ciência ficar desgastada nesse sentido aí, ou minimizá-la, né? Ah, então é só isso e tal. Não, é mostrar que é além, mas é uma linguagem que não é tão difícil quanto a gente pensa que não é aquela linguagem inatingível, porque a maioria dos meninos tem uma dificuldade por achar isso, tá? Não, isso é coisa de gente inteligente demais, tem que ser um Einstein na vida para poder conseguir entender e tal, e não é muito bem assim, né? Fala, ele não quer, ele tá agoniado. Não, do menininho lá de Paraúna. Essa sobra é muito legal. Você já acompanhou essas atividades que eu faço de robótica, o Bruno, o Yuri ainda não teve o prazer, porque o ano passado foi difícil. Eu fiz lá na faculdade com você, lá na Anhanguera, né? Sim. Uhum. Era basicamente aquela mesma atividade. E toda vez que eu chego na escola, eu levo 5, 6 kits e atendo ali 30, 40 crianças. E eu achei estranho o grupo desse menino, que só tinha professoras. E eu sem querer interromper, só tinha ele e professoras. E eu sem querer interromper, sem querer atrapalhar, falei, mas por quê, né? Não deu oportunidade para as crianças. Aí, as professoras alegres, elas gritando de alegria. Porque ele não interagia. Ele não interagia com os objetos até o momento. E ele começou a interagir com aquela atividade. Elas estavam felizes porque ele estava conseguindo fazer, sabe? O que eu achei muito bacana. Só para Paraúna, se o Ronaldo estiver assistindo aí, lá de Paraúna, é muito legal aquela escolinha. Às vezes ele não está agora, mas ele vê depois. Quero agradecer a vocês. Às vezes ele não está vendo agora, mas ele pode ver depois. Ele assiste depois, né? A Conceição aqui, nossa, parceirona, né? Tá sempre junto com a gente. E o pessoal sempre falando a mesma coisa aqui. O Vanderick novamente e a Gabriele, dessa importância do relacionamento, mesmo à distância, né? A importância da gente criar esses vínculos. A Gabriela tá reclamando que não teve seu sextou, então você vai ter que sextar aqui no final da live hoje. Poxa, mas aqui vai ser ruim. Vou tentar aqui. E falando que no caso dos grupos, né, no WhatsApp, vieram para facilitar um pouco essa interação, as brincadeiras e tal, por mais que mesmo as brincadeiras que nós fazemos, gente, no grupo com os meninos, é tudo em cima do conteúdo, né, galera? Não é nada assim totalmente aleatório, sabe? É bem voltado para o que está no conteúdo mesmo, ou um pegando no pé do outro. Agora, para quem não conhece, para quem nunca viu nós 4 trabalhando juntos, nós temos essa coisa de interagir na aula um do outro, aqui no virtual e tal, isso não começou aqui, tá? Quantas vezes eu entrei na sua sala, Bruno, procurando o Adriano na lata de lixo? Maravilhoso. Quantas vezes, Adriano, você entrou na minha sala? Pode continuar aí. Foi lá e catou meus pincel tudo. Porque ele não faz ideia onde ele põe os deles, sabe? Gente, e os recadinhos que a gente mandava, você lembra, Thaisa? Não, melhor são minhas piadas. As minhas piadas são as melhores.
Não, nossa, chega dói O que é no mais, céu. viu, Adriano? Chega, fiz que é mais, mas o que é mais? E a gente fazia isso de uma maneira tão Ai, gostosa, demais, né, tão André. natural, e envolvia os outros Já estou professores caçando o também, que os sensor aqui. professores passavam e não apagavam o quadro, gente. Vocês não estão entendendo. Era assim, a primeira aula o Adriano escrevia, aí o outro professor entrava, ele entendia que era uma brincadeira, ele não Apagava o som. apagava aquilo. Não, Aí aquilo não entrava é a Thaisa, escrita, aquilo é respondia, blasfêmia. era incrível. E assim, eu acho muito interessante É porque, também, Thaisa, a assim, gente retomar isso aí, dependendo dependendo do do dia de projeto, aula, Thaisa. a gente entrava um depois do outro, na mesma Depois do sala, outro. né, no A mesmo dia. Geisa Cara, era muito participava da engraçado. brincadeira. E os Todo outros Lembra? professores mundo. participavam, Aí os alunos entendiam. é você entrar na sala e os meninos estão lá assim, parecendo um bando de suricate, né? Já olhando para um lado e para o outro, aí você já sabe. Tem treta, né? Eu entrava na sala, depois do Adriano, eles tudo quietinho na cadeira e me encarando, eu já ficava procurando. Eu falei, eu não vou sentar na cadeira, eu não, porque é capaz de ter arrancado uma perna aqui, do jeito que o Adriano é Eu encapetado. tentei uma vez, Hiperativo, mas né? era Que vocês grudado, sabem. É era hiperativo, metal. certeza. Eu tentei. Aí eu falei, não E vou um dia fazer não nada. Aí deixaram eu eu botar olhava a pro taxinha. quadro, Eu ia colocar. tava lá desse tamanho. Física é massa. Aí eu ia lá embaixo, riscava e colocava. Química é mais. Só que não assim, para quem entende nas entrelinhas, não era só o massa de legal, é o massa do conceito de massa e energia e tal, e o mais das cargas de prótons, elétrons e tal. Então eu colocava o química é mais. Aí vem o Bruno e coloca lá, não, matemática é o quê? É vida? Não, Matemática biologia é positiva. vida, Tem mais que é matemática é vida. positiva. Eu E a falei, matemática é escolhe positiva outro. por Aí quê? já é meu, Por vai causa da embora. psicologia positiva. Babá, a ferramenta. Você É, quer aí, teve ô um inchado? dia que foi, para mim foi o mais top. A gente tem isso aí guardado em algum lugar, essa foto em algum lugar, porque entrou professora de português, depois entrou não, primeiro foi a Lidiane, né, de Lidiane. história. Ela foi lá completar falando que não, que estava todo mundo errado, porque história que englobava tudo. E aí a professora de português, a Geisa, foi e colocou lá, tipo assim, só fez um riscão. E isso, assim, começou com aquele cantinho do quadro onde a gente coloca a data, né? Quando chegou na última aula, a metade do quadro, ninguém apagava e só usava a outra metade, porque os outros chegavam e iam completando. Aí quando chegou a aula da Geisa, ela só passou um traço, assim, de cima e embaixo e coisa assim. No princípio, era o verbo, eu, droga! Arrebentou com a Maravilhoso. gente, que ódio! Tem preço. Então, assim, os meninos já ficavam esperando, né? O que é que a gente ia aprontar da outra vez, sabe? E é muito bacana, Qual que gente, é a porque não é treta? uma coisa Qual que é a treta do dia? não é uma coisa que atrapalha o conteúdo, não é, muito pelo contrário, é uma coisa que faz essa aproximação que vocês estão falando aí da gente com a turma, né? Porque eles começam a ver o jeito de um, a mania do outro, né? Os chavões que cada um usa na aula. Fala 300, fala 300. Fala 300. Então, assim, e aí a gente tentou expandir isso para dentro das salas virtuais, justamente para aquilo que o Vanderico falou ali atrás, a monotonia, né, de ficar na sala. Então, assim, muitas das vezes, como o Yuri disse, a gente não tem todas as câmeras ligadas, ou às vezes não tem nenhuma, mas a gente tem os áudiozinhos, a gente tem os meninos respondendo, eles estão ativos ali no chat, falando as coisas que a gente está pedindo, sabe? Eles mandam as dúvidas, seja ali no chat, seja 3 horas da manhã. Melissa. Vem cá. Vem aqui. Bora. Quieta aqui. Ei. Ó, o menino tá lembrando da música do Quadrado até hoje aí. Olha só. Inesquecível. Eu queria fazer só um Eu comentário. lembro. Fala, Eu queria fazer um claro. comentário rapidinho sobre a questão do falar da realidade, né? Isso... A gente vai entender, para começar. Claro que Se a gente não for entender, não começa não. Porque quando você começa a falar, a gente começa a se sentir burro aqui, entendeu? absurdo, gente, que absurdo a ideia. Mas é só assim, a gente tomar cuidado, assim, quando a Thaisa fala, a gente tem que trabalhar elementos da realidade, né? Isso é muito importante, a gente reafirmar isso, né? Então, não dá, por exemplo, para a gente dar uma aula sobre digestão sem discutir a questão da fome, ainda mais existindo tanta produção de comida, por exemplo, né?
Ou a gente discutir sobre energia elétrica e não discutir sobre a distribuição ou sobre o acesso à energia elétrica e por aí vai. E a ideia de trabalhar com o cotidiano, nesse sentido, é para a gente pensar não só de, vou trabalhar com coisas que estão aqui, mas de pegar aquilo que a gente está aprendendo lá na química, na biologia, na física e na matemática e tentar pensar essa realidade de uma nova forma, né? Então, ela é o ponto de partida, mas ela é também o ponto de chegada. Então, a gente começa lá com aquilo que está no nosso dia a dia e tenta interpretar isso de uma maneira mais complexa a partir dos conhecimentos das disciplinas que a gente ensina. Vou bater na É mais ou menos esse caminho que eu queria comentar. Eu acho que o Bruno caiu e os cachorros começaram. Caiu. Ô, William, eu faço isso, sabia? Com os meninos fazendo prova lá, nessa outra que eu falei para você, que eles precisam deixar a câmera ligada. Professora, eu tenho que ir ao banheiro, tá? Aí eu, pelo amor de Deus, deixa a câmera aí, não leva não. Mas eles pedem. Professor, eu posso ir ao banheiro? Senão dá uma de Raimundão aí, né? Faz um strip pra gente ao vivo. Não. Vocês quando perguntam também se pode ir ao banheiro, é engraçado, né? É muito bonitinho, sabe? É muito legal isso. Como que fica? E a gente não pode deixar o hábito cair, né? A gente ri e tudo, acha engraçado, mas tem que... não pode deixar perder o hábito, né? Senão depois, quando voltar pro normal de novo, aí ele perde o respeito, vai querer entrar e sair a hora que quiser, achando que tá, né, na sala de aula, assim, normal, tô dançando. Eles pedem para ir buscar. Tia, eu preciso pegar um copo d'água, posso ir lá? E vai e traz, sabe? Quando eu comentei do Dantas e falei da professora Lídia, de não ir para a sala com mãos vazias, é exatamente o que você falou. Conseguir, ao longo do tempo, descobrir que a gente tem que conectar o conteúdo de todas as formas. Então, você falou, é correto. Quando eu vou explicar, por exemplo, terceiro ano, sobre... O Adriano concordou comigo. Está registrado nessa live que o Adriano concordou comigo. Não tem como falar de consumo de energia elétrica sem associar com o desperdício, sem associar com novas formas de energia, e isso vai intrínseco no conteúdo. Entendeu? Quando eu falei ir com as mãos com alguma coisa, é isso. Uhum. É ir preparado. Porque o menino vai perguntar, quer ver? Olha, todo ano, já estão 20 anos aí, me pergunta, professor, adianta colocar a garrafa de água em cima do padrão? É a mesma coisa de colocar a colherzinha dentro da garrafa de refrigerante para não tirar o gás. Aí você tem uma... É porque você é novo. Yuri, você é novo. Dá licença. Você não sabe disso. Entendeu? E você não paga a conta de luz, olha só. Os gatos por aí, os gatos. Mas você ir com uma história engraçada, para tentar falar que isso não funciona e o porquê, é ir com as mãos, alguma coisa nas mãos. E quando o Bruno falou, e eu queria ter entrado e falado também no meio, eu costumo nas palestras, Bruno, falar um negócio. Por que no fundamental o ensino passa pelas mãos e no ensino médio, de repente, acabou? Porque lá no fundamental a gente aprende contando tampinhas, material dourado, a gente aprende contando, segurando, pegando. E de repente, tudo é abstrato. Eu concordo que existem conteúdos que não dá para a gente ficar carregando a cada momento coisas ali. Mas linkar esses negócios e dar um jeito de fazer com que ele se torne real, nem que seja na cabeça do menino, é fundamental. Eu já separei o sextou aqui, você me dá um espaço aí, viu? O pessoal tá pedindo, já tá na tela aqui a música, tá? Você fecha a live pro sextou, tá? Boa. Ai, olha lá, já tá, a Gabriela já vai te atormentar segunda-feira, você tá ligado aí, né? Não, mas vai chegar esse conteúdo vai chegar ainda. Tá fazendo a frequência. Eu só vi, até agora, eu vi a Gabriele e a Giovanna Scorse. Só as duas. Tem que ir lá no grupo. Não, a Scorse é porque eu ameacei mais cedo, né? Então, mas você falou lá no grupo. Cadê? Eu tô fazendo a frequência. Só vi as duas até agora. Tá faltando o resto aqui, ó. Eu ameacei. Olha o Thiago aí, ó. Antigão. Ei, Thiago. Pelo ar, 2018. Meninos, vocês querem fazer mais alguma colocação? Ou a galera quer fazer alguma pergunta pra gente? Vai lá que a hora é agora. A coisa mais rara é agora, do mundo é conseguir os quatro estar reunidos ao mesmo tempo, principalmente o Bruno. Então, se tiver uma pergunta, é hoje. Superior, pergunta, gente. Valeu, Gabi. Gabi tá aí, firme.
A Luana! Aqui tá uma salada. Isso aí, a gente Olha lá. Você ameaçou, ela tá falando que tem medo das suas ameaças. Ah, tá bom. Mas sabe qual que é o jeito mais melhor de bom de você guardar ela? Deitadinha, quietinha lá dentro. Se você abrir uma vez, fechar de novo para conservar o gás e deixar na porta, quanto mais, cada vez que você for abrindo e fechando, quanto mais você vai sacudindo, mais o gás vai se perdendo ali dentro. Aí quando você abrir, faz aquele barulhão, você pensa, nó, tá cheio de gás, né? Na verdade, ele já desprendeu todo do refrigerante, tá na parte superior vazia da garrafa, e quando você abre, ele sai tudinho. Aí você pega, só tá aquela coisa Posso aproveitar que eu vi a Mari aí, Mari Scorse aí, e falar um negócio desse de ser lúdico, da gente entender o que o aluno não entende? Vamos falar em off aqui, nós 4 estamos no mesmo grupo. Você lembra de uma pergunta que ela fez há poucos dias no grupo e a forma que ela foi respondida? Vocês lembram? A forma que responderam para ela? A Mari fez uma pergunta lá sobre ajuda aí, operadores matemáticos. Isso. Tá. E a forma que o Bruno respondeu ela, não é que o Bruno não quis responder, é que é direto. Operadores é um negócio muito difícil. Aí como a gente fala, não, é um negócio difícil. Aí depois eu fui no privado dela e falei, olha, de uma maneira bem resumida, é uma nova forma de entender as operações que você trabalha agora. Porque naquele universo, as operações que a gente sabe não valem. Então, por exemplo, no nosso universo aqui, a gente soma, subtrai, multiplica, divide, não é assim? No universo quântico, não. Como é que a gente soma umas coisas que a gente nem sabe o que é? Então, criou-se operadores específicos para aquilo. E às vezes... e não é, não tem que você soma, e não é? E é difícil de entender por quê. Vou lembrar da minha aula lá no mestrado, não sei se o Jean está assistindo aí, o Dantas. Tinha dia que a gente pensava que veio de lugar algures e ia para lugar nenhures. Porque a gente... Eu com cálculo integral e diferencial. Calculo, integra e desintegra o cérebro. A gente sendo professor, e eu fiz mestrado já velho, eu não sei se vocês sabem, eu sou o mais velho aqui da turma. Eu pensei que a Thaís era mais velha, foi a identidade dela. Aqui, Thaís. Eu sou obrigada a entregar minha identidade para mim. Mas, enfim, lá no meio da aula de quântica, a gente ficava assim, por que o senhor não fala pra gente que é isso? Por que o senhor não fala pra gente que é dessa maneira? Nossa. Sabe? E como ele absorveu aquilo, e ele entendia, para ele, não vou explicar porque eu sei e o universo vai ser assim. É a gente entender que o aluno, muitas vezes, ele só quer que a gente fala, meu querido, dá para fazer, é fácil, é por aqui, ó. Daqui você continua. Eu acho que é entender o próximo. Eu passei a entender a galera em sala quando eu comecei a dar aula no não presencial, né, que eu dei aula no curso à distância, na UFG, e lá em 2007 até 2013, eu acho que eu estava no curso, que tudo que eu sabia... O Yuri estava nascendo. Tudo que eu sabia tinha que falar de uma forma diferente. E é o que eu dei aula para professores, né? O pessoal que dá aula no estado há muito tempo, mas não tinha graduação de física, né? Enfim, de traduzir... Era da parcelada? Isso. Eu lembro. Não na parcelada, não, do Prolicem. Pois é, o que veio logo depois dela. O Prolicem, isso. E de entender que muitas vezes o cara não entende, não é porque ele não dá conta, é porque a forma que eu falei não atingiu, então vou procurar outra forma. Uhum. E é mais ou menos o que você falou no início aí, é procurar formas. Se aquela forma civil, procura outra. Deixa eu pegar esse gancho seu e falar sobre o cálculo integral aí. Eu achei bastante interessante a Thaisa trazer esse tema, porque olha que massa. Quando a gente fala do cálculo diferencial integral, ele é muito da intuição, ele é muito do experimento. Quando a gente está trabalhando com formas geométricas bem definidas, né, como os polígonos e tudo mais, você consegue estabelecer fórmulas matemáticas muito facilmente. Porém, quando o terreno, a superfície é irregular, você já não tem uma ferramenta convencional. Aí o que você faz? Você começa a usar a sua mente e falar assim, poxa, mas eu conheço o quadrado.
Então, o que eu vou fazer? Vou juntar vários quadradinhos aqui, vou contar É eles. tão fininho que tanto faz a curva. E aí, se você faz esse experimento, você vai lá e faz o experimento, peraí, então a integral tá pegando vários desses quadradinhos, desses retângulozinhos e tá encaixando eles, como se fosse um quebra-cabeça. E no final, a contagem me dá uma aproximação da área. E quanto melhor eu calcular, vamos dizer assim, esses retângulozinhos, se eu conseguir diminuir, vamos falar assim, as dimensões dele, mais próximo eu vou estar da realidade. Então, não é nada pronto, não é uma matemática do valor do X, é uma coisa que é construída, pensada, que você vai lá, usa o material concreto, usa a tampinha. Primeiro você usa a tampinha, depois você fala, poxa, mas a tampinha, quando você encaixa uma na outra, dá uns espacinhos entre uma e outra. Então é por isso que eu tenho que diminuir o tamanho das tampinhas para diminuir o erro. Ah, legal e tal. Aí, mas eu não tive maturidade nenhuma para entender isso, você não está entendendo. Pois é, na quântica. O problema da quântica, o que é? É porque você pega os determinantes são derivadas. O que é o determinante? Ele está transformando de um para outro. Gente. Ele está pegando de uma realidade que nós conhecemos agora, e euclidiana, está levando para a esférica. Então, aquele cálculo é só para transformar a linguagem. E é tão lindo isso. E não é só falar isso. Agora, Thaís, mas é isso que eu estou falando. Eu acho que a gente não tem maturidade quando vê isso pela primeira vez. Entendeu? Mas é além disso. Da forma que ele falou, o cálculo e as integrais não vêm na sua cabeça de forma mais clara agora? Da forma que o Bruno falou, vem. Aí não ficou claro. Sabe por que não vem? Porque eu já deletei faz tempo. Não quero mais, não quero brincar disso mais, não. Uma coisa interessante é que a gente começa o curso de licenciatura achando que vão ensinar a gente o jeito certo de ensinar tudo, né? Que vão chegar, entregar o manualzinho. Passo 1, coloque os alunos sentados. Passo 2, escreva seu nome no canto esquerdo do quadro. Passo 3, né? A gente acha que na licenciatura a gente aprende isso. Não é esse o movimento. Não aprende nada. Não de um bom curso. Quer dizer, aí a relação de teoria e prática, o Adriano vai pegar no meu pé, mas a ideia é que lá a gente tem uma formação para poder saber lidar com essas intempéries da profissão, né? Então, a gente sabe conectar os diferentes conteúdos que a gente aprendeu. A gente entende o papel desse conteúdo com a relação com os saberes que os alunos trazem de fora da escola. Você teve uma matéria como lidar com o Enzo do sexto B. Não tem essa disciplina, justamente, Adriano. É muito curioso que a gente não tenha essa disciplina e, ao mesmo tempo, na licenciatura existe a disciplina de psicologia da educação, que a gente vai estudar sobre o desenvolvimento infantil, algumas coisas bem básicas, né? Mas sobre o desenvolvimento infantil e por aí vai, né? É muito curioso a gente ter esse elemento de formação. E isso acontece nos outros cursos, né? O Adriano falou aí que a gente tem dificuldade com algumas disciplinas. Eu apanhei um pouquinho de imunologia, biologia do sistema imune. Foi bem no final da minha graduação, estava quase morrendo já, querendo formar logo. Só que eu tinha que aprender aquilo, porque pra gente, a gente tem um compromisso de ensinar isso depois, porque é o nosso trabalho, né? E às vezes a gente fica sem saber de algumas coisas, só que nós temos uma formação que permite a gente aprender para ensinar. E aí que está a nossa diferença, né? Não é que a gente vai lá no livro didático, lê como é que está lá e conta para vocês o que a gente entendeu do livro didático. Não é. O livro didático é um material de apoio, mas aquilo que é próprio nosso vem da nossa formação. E é muito doido isso. E aí é uma puxada de orelha intencional. Existem grandes perspectivas para pensar psicologia, para pensar tudo, mas uma outra perspectiva vai falar diferente. Em vez de falar que os alunos não estão prontos para entender aquilo, a gente vai buscar modos de ensinar eles a ficarem prontos para aquilo, né? É diferente esse movimento. Então, sexto ano, na última semana de janeiro, era todo mundo com o microfone aberto e falando ao mesmo tempo. E aí, qual que é o imediato para a gente fazer? Vamos desligar o microfone de todo mundo, só o professor fala, porque os alunos do sexto ano são imaturos. Quando eu faço isso, é como se existisse algo biológico lá que ensina ele a ligar e desligar o microfone. Não existe. Tem que ser uma situação social
que vai produzir essa capacidade deles, né? E o que Ele não tem nem um botãozinho liga-desliga no presencial para falar mais alto, mais baixo, calar a boca, sentar e ficar quieto na cadeira. Você quer que ele tenha no A gente virtual? aprende, né? Isso é uma característica humana, não está no seu DNA. Lá no DNA não existe o gene de como lidar com o Zoom. Não tem esse gene no nosso DNA. E vai mais fundo ainda, porque a gente antes discutia sobre o ambiente dentro da própria escola. A gente discutia como tem que ser o ambiente dentro da própria escola para favorecer o ensino. Beleza. Fechamos as escolas em março, não é culpa nossa, vamos esquecer isso. E tinha que ter fechado. Se alguém quer falar disso agora, é hora de falar. Tinha que ter fechado, ponto. E jogamos eles em casa. Se a escola já não era um ambiente... A escola, vou repetir, já não era um ambiente ideal. A escola como um todo. Não estou falando de escola A ou B. A escola precisava passar por uma reforma estrutural, pedagógica, para tornar um ambiente de aprendizado de fato. Tinha que estar acontecendo. E já vem acontecendo há muito tempo. E agora jogamos eles em casa, e eles estão em casa, e a gente também está em casa, que o ambiente é o mais disperso possível. E outra, de frente a um negócio que é o computador ou o celular, que traz todas as limitações possíveis para aquela coisa não ser importante que assistir aula. Para um pouquinho pensar, é melhor assistir eu, você, a Thaís ou o Bruno, ou ver o último episódio do Naruto, ou sei lá do que for. Entendeu? Não, Naruto. Sabe onde mora o perigo disso? Aí, você fala do sexto ano, ele não queria ficar quieto, né? Mas olha pro sexto ano, o menino tá aqui assim, ô Jesus, YouTube é aula, YouTube é aula, YouTube é aula. Sabe, é muito complicado. Ó, deixa eu falar alguns dos comentários aqui atrás. Anota o Luiz aí na lista de frequência, que ele tá aí também, já reclamou que eu engoli ele, pulei ele, bota o Luiz na chamada. O William falou um ponto aqui que eu não vou nem aprofundar muito, porque esse aqui já dá ponto de discussão para uma outra live. Com é certeza, o fato da gente ter, né, na licenciatura, um bacharelado meio maquiado, com algumas disciplinas pedagógicas, né, e ainda leva na cara de quem é do bacharelado falar que a gente, né, que bacharel é melhor do que licenciatura. Acho que todo mundo passou por isso na universidade. A gente sempre passa por isso, não adianta. Eu não vou nem dar muito pano pra manga, eu simplesmente concordo contigo, tá? A Gabriele, nós vamos ter, ainda, graças a Deus, eu não vou dar aula pra ela segunda-feira, se vira, Adriano, porque ela já tá com zilhões de perguntas anotadas aqui pra você. Não é só quinta, minha filha. A Sub Rosilene também estava aí, Thaís. Eu vi, um abraço pra voltei gente. aqui. Massa demais. Obrigada, Sub, pela presença. Como é que tá a Amanda? Amanda Lucas. A Amanda tá, acho que já no segundo ou no terceiro período. Tá super empolgada. E aí a Mariana deixou uma pergunta lá atrás. Calma aí que eu vou achar. Mas eu acho que o Yuri já tinha comentado um pouquinho, que é a questão de o que a gente acha que vai mudar, né? Quando a gente retomar pro presencial. Se vai mudar alguma coisa, é meio óbvio, Mary. Já tá mudando. Já mudou, e com certeza a gente tem... Uma coisa que eu tenho certeza absoluta é que não vai ser mais como era. Isso é fato. Tá? Em relação à questão do convívio que ela falou, gente, a princípio eu tinha um pouco de receio no quesito, acho que as pessoas vão se acostumar a ficar distantes, né? E vai ficar aquela sala de aula mais xoxa, mais assim e tal, mas do pouco que eu estou vivenciando, né, da outra escola, onde eu tenho que fazer a transmissão simultânea, né, de quem está em sala para quem está em casa, é exatamente o contrário, sabe? Nós estamos todos desesperadamente loucos para poder chegar e realmente dar um abraço, sabe? E não dá, não pode ainda. Eu acho que vai aumentar, eu acho que está despertando na gente essa necessidade de humanização das coisas, sabe? Eu penso que, e eu espero muito que seja uma sala de aula um pouco mais humanizada, com pessoas mais sensíveis, tá? Críticas, eu tenho certeza que virão muito mais do que já são. Mas eu espero que venham mais humanizadas, tá? Vocês querem falar? Deixa eu puxar a pautinha, porque o Bruno vai falar disso também. A gente vai ter um outro porém também, que vai ser a reforma curricular, né? Que vai... isso vai trazer algumas consequências para a gente. Então, já é o primeiro ponto,
é saber dessa Ela por reforma si só já curricular. vai mudar tudo, né? Mas Ela, a reforma, professora, a reforma é anterior. Eu não, acho que a pandemia Não não influencia mexeu na nela. reforma. não influencia, mas assim, só As puxando esse coisas primeiro aviso. importantes já estavam lá, entendeu? O que eu acho é que termos que estavam lá, que Isso. demorariam um tempo maior para ser implantado, veio antes da reforma. O ensino Por exemplo, híbrido de fato. O híbrido de Adriana, fato. O híbrido de fato, não é o que nós estamos fazendo, não é híbrido. não é? Alguns de nós conseguem entrar nesse mundo híbrido, né? Mas já era termos que vinha na reforma. Educação tecnológica, já era termos que vinham na reforma, né? Autonomia, já eram termos que vinham lá. Talvez eles demoraria mais para ser enraizado É e de uma repente alguém previsão, cavucou e a falou, gente toma, meio leva e que vai. antecipou uns cerca de 5, 7 anos aquilo que ia acontecer Isso, eu pausadamente, a gente concordo aí eu antecipou concordo. atropeladamente. Né? Exatamente. Algumas redes já tinham feito essa reforma curricular antes mesmo da BNCC ter sido promulgada em dezembro de 2017 e depois, posteriormente, com a reforma do ensino médio de 2017, a BNCC do ensino médio de 2018. Então, já tinha redes que já estavam trabalhando com isso há mais tempo. Falar de metodologia ativa ou métodos ativos é desde 70 que já se fala nisso. Na questão da autonomia, pelo menos desde os PCNs, isso estava muito claro. A questão de trabalhar por área, né, que é algo fantástico, que é não encarar mais disciplinas isoladas, né, pautadas na lista de conteúdos, mas passar agora a ser um componente, que os vários componentes compõem uma área e essa área conversa com a outra área, vai um pouco além aí do que se chamava de interdisciplinaridade, né? A gente pode falar agora de integração, uma coisa assim mais próxima do que só os termos técnicos, né? Se a gente fala de integração, a gente está falando de estar junto mesmo, de comunicar, de argumentar, é ser crítico, é ser criativo, é ter fruição também, é ter autonomia, mas uma autonomia que teve autocuidado, que teve autoconhecimento, que teve solidariedade. Então, como é que faz isso sem projeto? Como é que faz isso sem que o projeto da escola funcione pensando na comunidade, não somente na lista de conteúdos? Então, o planejamento muda, o conteúdo muda, tudo muda. Inclusive, deixa de ser conteúdo e passa a ser objeto de conhecimento, que, né, precisa de investigação. Não é só chegar lá e vomitar o conteúdo, vamos dizer assim. Não, vamos investigar. O que é esse estudo, o que é esse conhecimento, ele agrega para mim? Em qual das competências, né? Existem 10 competências. Competência de conhecimento do mundo, competência de pensamento crítico, competência de argumentação. Então, numa aula, por exemplo, você pode explorar vários aspectos. Não somente o conhecimento historicamente construído, mas, de repente, você dá espaço para o seu aluno falar, para ele argumentar. Como, por exemplo, a Thaisa fazia, e vai fazer, tenho certeza, de vários projetos em que havia júri simulado. Tem jeito de fazer júri simulado com tecnologia? Tem. É um desafio. É um grande desafio. Mas aí temos a tecnologia para nos ajudar. A Thaisa não vai deixar de fazer os projetos que ela fazia presencialmente, por causa que agora estamos todos isolados. E a Thaisa trouxe um aspecto importante, que o mesmo sentimento que o aluno tinha do protagonismo, da autonomia, do momento que ele ia lá e era o médico, ou que era quem estava que era o promotor, ou que era a vítima, enfim, todos esses atores vão aparecer mesmo nesse contexto. Os nossos alunos são capazes de aprender, de fazer. Nós temos que acreditar e fazer o possível, né? Aprendendo essas tecnologias aí e trazer. A Thaisa, por exemplo, fazia isso aí presencialmente e tinha aluno, ou ainda, né, mesmo nesse contexto, ainda poderá haver, né? Infelizmente nem todo mundo está aqui para saber, né? Se soubessem, não fariam isso no futuro, que a gente já ia antecipar aqui. Mas eu acho que os coleguinhas que estão aqui vão poder falar, gente, mas o que tem a ver trabalhar química desse jeito, trabalhar química com júri simulado? Nada a ver, eu quero a lista de exercício do Enem que tem que estar ali domida. Aí o que acontece?
Teve aluno que, numa uma experiência como essa, desleixou no trabalho, não fez o trabalho corretamente, deixou de lado, né? Desprezou. E aí no Enem caiu uma questão de talidomida, acho que foi 2014. Quem participou, se envolveu, se interessou, tirou de letra e percebeu que realmente serve para o Enem, serve para o básico, mas também serve para depois. Teve aluno que viu que júri simulado lá no direito se tornou mais fácil porque viu no ensino médio. Teve aluno que, nas participações das leituras, que, né, agora mesmo a gente está com o Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Tem aluno que tá assim, nossa, para quê? Só que quando vai para o ensino superior, percebe que essa prática no ensino médio é que ajudou ele a não se dar mal lá no ensino superior. Porque tá mudando, gente. É igual eu falei, formação inicial, o William trouxe isso, né? É um tópico importante. Se não tiver mudança curricular também no ensino superior, preparando melhor para essa nova realidade, os professores que estão se formando vão ter dificuldades. Assim como aqueles que já caminhavam, se não continuar estudando, se não continuar se inteirando dessas discussões que estão aí em aberto, muitas discussões legais, né? Quantas e quantas formações a gente não pôde participar, assim com professores, de professor para professor. Então, gente, olha, é fantástico, os nossos alunos eles vão entendendo isso, né? Ainda mais esses que interagem com a gente. Você deve lembrar, a Tainara que colocou no grupo, né? Hoje, gente, ela cursa medicina, a Caroline também, a Carol, as duas cursam medicinas, cada uma em uma faculdade diferente, e as duas tiveram atividade sobre talidomida, sabe? Dentro do curso delas de medicina. Foi a coisa mais incrível. A Ellen Dayara também, na parte ela fez biomedicina, se eu bem me lembro, e ela também teve uma atividade lá dentro sobre a talidomida. E essa semana, 2 semanas atrás, eu encontrei um livro da editora Pris, a mesma editora minha, de uma professora trabalhando talidomida. Cara, sabe, eu falei, eu quero, necessito, sabe? Foram 2. É um sobre a talidomida e uma outra falando sobre a experiência do Césio aqui em Goiânia. Né? A experiência dela enquanto profissional da área da saúde dentro das questões do Césio. Então, assim... Olha a Mari falando da radioatividade, ó. Olha lá. Então, o H-Química, oh meu Deus, saudoso. Ai, tudo que eu preciso é uma toalha, perfeito. Já falei para eles, quando chegar em maio, no dia da toalha, tem atividade para fazer também, hein? Prática, hein, com a toalha. Já vai reservando a toalha aí. Gente, eu não sei quanto tempo já... Eu não tô com o relógio aqui do lado. Daqui a pouco a gente... Estamos a 1 hora e 33 minutos na live. O limite estão 2 horas, né? Tenho medo de derrubar e a gente nem despedir do povo. Não, a música tá no ponto aqui já. É só vocês falar. Tá. Nossa, gente, para. Desculpa. Então não falo mais da a minha editora, ela é legal. Minha editora me mandou. É isso aí. Que top. Que coisa, seus bobos. Eu agradeço demais, gente. Eu ainda quero... Olha, a gente já teve a oportunidade do Adriano aqui várias vezes, né? Passando vergonha, fazendo experimento. Fazendo eu passar vergonha fazendo experimento. A gente já teve o Yuri aqui. Agora falta você, Bruno. Tem um espaço separado só para você ainda. Você faz essa agenda, tá? E outra coisa, eu sempre... deixo aberto aqui para qualquer outro professor ou estudante, né, da área também, que queira participar, que queira falar, conversar ou apresentar, demonstrar alguma coisa, me chama no privado que a gente vai organizando as datas também e o espaço para vocês. Tá bom? Excelente. Testou, então, Adriano? Peraí, caiu aqui. Eu só tenho a agradecer para vocês, tá, meninos? Vocês são meus amigos, meus parceiros aí de caminhada. E eu só tenho a agradecer por poder dividir e aprender. Dividir o tempo, dividir o espaço, conhecimento e aprender demais com vocês, porque realmente, dia a dia, eu aprendo muito com cada um de vocês, viu? Obrigada. Eu vou botar um aqui em homenagem ao Yuri, tá? Ixi, cuidado, Adriano. Cuidado, Adriano. É um espaço público. Aula Obrigada, da saudade. Presta atenção. Que, se Deus abençoar, a aula da saudade vai ser presencial. O senhor vai ter que usar isso aqui.
Ixi, eu tô até com medo. Qual que é a música? Eu vou virar a câmera. Ele virou a câmera. Ah, Deixa eu aumentar o som. Peraí, deixa eu Hoje é aumentar o aniversário da som. Lusa. Vamos ver. Sim, vamos cantar parabéns pra Danusa primeiro? Vamos. Então vamos, peraí. 1, 2, 3 e... Não, deixa eu botar a música. Parabéns. Pra você, nessa data. Parabéns, Você cantar, seu moleque. muita felicidade, muitos anos de vida. Viva Danusa! Uhul! Durex, Durex, E presta bota atenção. o sextou, Adriano. Durex, estamos esperando o senhor nessa roupa na aula da saudade. Eu tô no aguardo. Não, coreografia do Vai aparecer a roupa ainda. Fazer mais. Olha lá. Saudade, Adriano. Bota o sextou de Agora, verdade. Olha o pulinho. Vai contar. Gente, ele tem problema sério, não tem lógica. Isso aí, E acha a Adriano. música do ar. Vocês estão com alegria mesmo. Eu também concordo, você tem que arrumar essa roupa aí. Eu acho que a gente vai ter todo mundo que aprender a coreografia. Na paloma branca. Não, espera aí, essa parte é boa que eles ficam pulando aqui. Escuta, olha aí. Olha lá. Falou, moçada. Um abraço a todo mundo. Aí ela pensou que você ia botar do Corujão, ó. Misericórdia. Também Qual que é achei. do Corujão? Então, Qual que é do Corujão? Não foi o Moscou? Ah, peraí, tem Nossa, Moscou. Moscou é Tem um Moscou? clássico. Peraí, tem Moscou. Peraí. A gente Eu já acho perdeu que o foi direito você. autoral aqui da Olha aí, Moscou foi tá, live. Moana. que tá. Viu, Thaís? A gente já perdeu o direito Oi? autoral da live. Ih, Não, é porque eu mesmo. não- Ah, agora já foi, vambora. Que foi? Aí a live não fica salva, Não, se Bocó. for pouco tempo, acho que não tem problema não. Ah, tô nem não. Agora eu vou botar Moscou. Vou botar Moscou também. Vou botar Moscou também. Peraí. Deus. Nossa, essa é um clássico. Tem que Intercâmbio botar pra alto, Rússia, pessoal, pra vi, Estados peraí. Unidos. Eu acho melhor o Yuri com essa roupa aí, viu? Essa do Moscou, né? Mas eu acho que, na real, é o Adriano que quer vestir isso, entendeu? Ah, Sempre ele é um pavão. Tchau! Olha lá. Tira, Adriano, que não vai derrubar minha live, menino. Olha os direitos autorais. Pronto! Tá bom, Adriano? Aí, ó, aqui não tem como deixar o Adriano mudo, senão depois derruba a live, Bocoió. Ah, é? Então tá. Vou derrubar lá. Fala oi pra galera, minha filha. Oi, meninas! Oi, oi. Falta o Rapa de Tacho, foi pra ali pro fundo já. Já saiu. Gente, então teve bom. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela disponibilidade de vocês, tá? Oi, gatinha. Tá escondida aí atrás. Brigadão para quem ficou aqui conosco. Olha só, nós temos 16 membros fiéis que permaneceram do começo ao fim. Gratidão a Tá? todos. Brigadão, gente. Até semana que vem, tá? Não vou dar spoiler ainda do que vem semana que vem. Estou organizando para vocês. Beijão para Até todos. mais. Muito obrigada e até mais. Olha o Demais. Luciano, o Luciano chegou, ó. Hã? O Luciano Bispo chegou aí, ó. No final, pagar Ele o pé foi dele o depois. primeiro que tinha entrado. Ele tinha entrado primeiro que todo mundo. Aí ele entra, mostra que ele chegou, depois ele volta para fazer a chamada, entendeu? Ah, eu sei como é que é. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente.